Bom dia, presidente. Novamente, pelo jeito, as eleições desse ano tá babado, viu? Cada município, né, a gente percebe situações em que, infelizmente, o coronelismo persiste, mas chegou a hora da diversidade, né, da gente fazer, né, uma nova política a partir do campo das ideias, né, o campo de projetos para as cidades, e não projetos de poder e dominação, que, infelizmente, sempre foi aquilo, né, que a população, não só do Sergipe, infelizmente, é uma questão geral no Brasil, principalmente no Nordeste, né, o coronelismo é bem forte, mas, aos pouquinhos, a gente vai enfraquecendo com muita coragem, com muita diversidade. Bom, senhor presidente, mais uma vez, eu vou trazer aqui para a tribuna uma situação que é recorrente, que é a falta de medicamentos pelo CAS. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu assisti mais uma matéria, vou até pedir para o pessoal colocar, que passou na TV Sergipe, né, e eu achei muito, muito grave, porque quando é uma situação isolada, ainda tem justificativa, presidente, mas quando isso acontece quase toda semana, algo que diz respeito à vida da nossa população, isso é uma negligência muito grande, né, do governo do Estado, da Secretaria do Estado de Saúde, que mesmo, né, com a mudança de gestão, não está resolvendo os problemas da saúde no nosso Estado. Pode colocar aí a matéria que foi vinculada ontem. O SA2 dá voz, mais uma vez, a pacientes prejudicados pela falta de medicamentos no CASE, o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe. Agora são 2 medicações que não estão sendo distribuídas. Aos 64 anos, Dona Maria Lúcia, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, acaba de passar por um procedimento no pulmão. Um cateterismo na veia do pulmão, que eu vomito sangue. Agora ela precisa continuar o tratamento em casa com inalações à base de brometo de tiotrópio, um broncodilatador de ação prolongada, também conhecida como a bombinha. Com o receituário na mão, ela, que mora em Nossa Senhora das Dores e costuma pegar os remédios no Centro de Atenção à Saúde, acordou cedo para viajar até a capital. Estou recém-operada, mas vim ver se pego o remédio. E cheguei aqui e não tem. A senhora tem condição financeira de comprar esse remédio ou não? Não. Seu Marcelo também enfrenta a mesma situação. Descobriu um efizema pulmonar há alguns meses, após ser atendido às pressas no hospital. Passou a utilizar o brometo de tiotrópio para controlar as crises de falta de ar, mas só conseguiu pegar o remédio no CASE 2 vezes. Só tive direito de pegar no CASE 2 vezes. Agora que era o dia de eu pegar, eu chego lá no CASE, me informaram que não tinha. Sim, mas chega quando? Não tem previsão. Aí me deram um número de telefone para todos os dias eu ligar para saber quando é que chega. Sem fazer o tratamento adequado, seu Marcelo teme a piora do quadro de saúde. Eu não posso deixar de usar. Eu estou usando um paliativo para que eu não possa ir para a urgência. Pela tomografia você viu que meu pulmão está cheio de bolha. Então, se uma bolha daquela ali estourar, pronto. É urgência na hora. E essa verdadeira via crucis em busca de medicamentos no CASE também é enfrentada por Dona Givalda. No caso dela, a medicação que está em falta é a gabapentina, para controlar uma doença no sistema nervoso. A pior coisa é a pessoa precisar dos outros. Precisar. É que eu sei que é direito meu, mas eles tiram o direito do povo. Né? Porque se uma faltar é uma coisa. E permanecer, uma coisa que já está durando 4 meses, uma coisa que não resolve. Porque se faltar um mês, tudo bem, a pessoa ainda releva, mas 4 meses, como é que o povo fica? A falta de remédios aqui no CASE tem ocorrido com frequência. São pacientes em todo o estado com várias patologias que dependem dos remédios que são entregues aqui. Mostramos o problema dos pacientes renais crônicos e também das pessoas com diabetes. Quem não consegue doações interrompe o tratamento porque, na maioria dos casos, comprar o remédio quando é vendido em farmácias
não é uma opção viável. Se for para eu comprar, eu fico sem pagar o aluguel e sem encher meu bujão, sem fazer minha feira. Os pacientes reclamam da falta de planejamento para manter o estoque necessário, o que coloca em risco a saúde de muita gente. Depois dessa entrevista aqui com vocês, eu creio que vai resolver. E não vai demorar muito não, porque quando vocês caem em cima, no instante resolve. Eles arrumam a solução e resolvem. É muito triste a gente ver pacientes que dependem da medicação, né? Já é um tratamento difícil e ainda quando essa medicação está em falta, né? A angústia aumenta muito mais. Por isso a gente está aqui mais uma vez abrindo espaço a essas pessoas que estão sofrendo com esse desabastecimento lá no CASE. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que está empenhada em garantir a entrega dos medicamentos aos pacientes. Que em relação ao brometo de tiotrópio, o fornecedor, infelizmente, ao ser notificado por não entregar a quantidade necessária, desistiu do contrato, alegando impossibilidade de atender a demanda da Secretaria. E aí, com essa desistência da empresa vencedora da licitação, a Secretaria disse que convocou a segunda colocada do processo licitatório para restabelecer o abastecimento do medicamento o mais breve possível. Já em relação ao medicamento gabapentina, a informação da Secretaria é de que o fornecedor se comprometeu em regularizar a entrega nos próximos dias e a gente, claro, vai continuar acompanhando e pede a esses pacientes que, se esses medicamentos não chegarem, voltem a informar a nossa produção, que a gente vai cobrar, claro, mais uma vez. Senhor presidente, é inadmissível que uma secretaria tão importante como a da saúde não tenha, Paulo Júnior, um planejamento. Né? Sempre é isso. É culpa, na semana retrasada, a culpa é do governo federal, porque a responsabilidade de disponibilizar, de enviar, é do governo federal. Agora, é culpa da empresa, que a empresa não tem condições de assumir o contrato. E por que fez o contrato com essas empresas? De quem? Né? Vamos investigar, fiscalizar de quem são essas empresas, que a gente sabe que esse processo também licitatório tem muitas facilidades, né, a essas empresas. Então, deixo aqui minha indignação mais uma vez. É inadmissível, né, que essa situação ocorra e isso, né, gera morte, né, para a população, principalmente a população mais carente, como foi dito no vídeo, né, por uma mulher que não tem condições de comprar, né, que acaba deixando de pagar um aluguel, deixando até de fazer as suas compras. Então, eu fico indignada, né, com essa situação. E o que a gente percebe em questão dos serviços públicos, o que falta é de gestão. O que está acontecendo com a tentativa de entregar a DES, uma empresa que dá lucro, a iniciativa privada, né, de que não tem um secretário, né, que realmente possa resolver as questões básicas, que é de planejamento, né, para, né, esses medicamentos que salvam vidas, não faltem, como acontece, porque foi uma situação isolada ainda, né, tem uma justificativa, mas pelo que a gente percebe, é falta de responsabilidade, é incompetência, né? E, na minha avaliação, é tanto que depois que eu sair daqui, eu vou conversar com o meu setor jurídico para a gente acionar o Ministério Público, entrar com a representação, porque é muito grave. Isso, né, pode, né, ser um vetor, né, de morte da população, já que a população que precisam, né, desses medicamentos para sobreviverem podem, né, ter suas vidas ceifadas por uma gestão incompetente que, infelizmente, não consegue nem fazer um planejamento para a distribuição, né, e para contemplar o fluxo mensal, né, da entrega do medicamento. Então, assim que eu sair daqui, eu vou ver como é que a gente pode acionar algum promotor, o MPE, para ver essa situação, porque só a justiça, muitas das vezes, acaba resolvendo, ou
né, denunciando, como a mulher disse, né? Agora, como, olha, a TV, a imprensa daqui tem um papel mais eficaz, muitas das vezes, do que até a própria justiça, do que até nós próprios deputados, que somos eleitos e eleitos para isso, né? Para fiscalizar e cobrar, né, que o Estado resolva as questões da população. E nós estamos aqui para representar a população. Bom, senhor presidente, outro assunto. Ontem eu falei por cima, porque a gente está em um mês muito importante, né, que é o mês do Setembro Amarelo, né, que é um mês, né, de campanha, né, para refletir acerca da prevenção ao suicídio e também da valorização da vida. E essa campanha teve sua primeira edição em setembro de 2015 e ficou usada mundialmente como referência direta ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, no dia 10 de setembro, é a cor amarelo, por isso que é o mês, né, da campanha Setembro Amarelo. E segundo, presidente, o Ministério da Saúde, o número de suicídios no Brasil aumentou 7% entre 2010 e 2020, com mais de 15.500 casos registrados somente em 2021. Esses dados indicam uma taxa de suicídio significativamente mais alta entre indígenas, que é cerca de 3 vezes superior à média geral. A Fiocruz revela dados ainda mais preocupantes. A taxa de suicídio entre jovens, que é muito preocupante isso, cresceu 6% por ano no Brasil entre 2011 e 2022. Já as taxas de notificações por autolesões, né, na faixa etária de 10 a 24 anos de idade, evoluíram 29% no mesmo período, né, do ano passado. Pessoas LGBTs, deputados e deputadas, têm 6 vezes mais chance de suicídio, de acordo com a revista científica americana Pediatrics, quando convivem em ambiente hostis à sua sexualidade e ou identidade de risco. O suicídio, né, é de 20%. Então, muito grave, né, porque, infelizmente, por causa do preconceito, né, por causa da LGBTfobia, a população LGBT, como outras populações vulnerabilizadas, né, que sofrem preconceito, tem mais potencialidade, porque passam por um processo, né, de violência muito grande, de negação, de apagamento, de invisibilidade, e que, infelizmente, acabam gerando esses pensamentos e esses comportamentos, né, em relação à sua vida. Em Sergipe, a situação também é preocupante, porque, de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade, o SIM, a taxa de suicídio no estado é de aproximadamente 6,8 por 100 mil habitantes, refletindo um grave descaso com a saúde mental da população, especialmente entre crianças, jovens e pessoas vulnerabilizadas. Em Aracaju, a faixa etária mais afetada é dos 15 aos 23 anos, com predominância masculina. O bairro Santos Dumont, na zona norte de Aracaju, tem o maior número de casos registrados entre 2019 e 2021. Esse panorama, presidente, destaca a problemática na cobertura dos serviços de saúde mental. Sergipe possui apenas 44 CAPs em atuação, distribuídos em menos de 40 municípios. E uma pesquisa realizada pelo Observatório de Saúde Mental do Nordeste apontou que Sergipe é um dos estados com menor cobertura de CAPs por habitante, fator que agrava
ainda mais o cenário do cuidado e suporte com a saúde mental. Nos últimos meses, realizei visitas aos centros de atenção psicossocial, CAPS, Abrigo e o Centro POP, para visualizar de perto o impacto devastador da ausência de políticas públicas efetivas de saúde mental, principalmente para a população mais vulnerabilizada. Os equipamentos e os programas que deveriam auxiliar e ofertar cuidado às pessoas são insuficientes e precisam mais profissionais, melhores condições, desde a estrutura física até a questão, né, dos aspectos humanos, né, como profissionais mesmo de, né, médicos psiquiatras, que é, infelizmente, uma falta em todo o nosso Estado. Já fizemos diversas proposituras de política pública, como a realização de concursos públicos para a contratação de mais psiquiatras, mas o silêncio permanece. O governador do Estado negligencia e invisibiliza a saúde mental no nosso Estado. O Setembro Amarelo não trata apenas de prevenção ao suicídio, mas de valorização da vida, com garantia de acesso aos serviços de saúde mental, de maneira ampla, com acesso a empregos e renda digna, saúde de qualidade, segurança alimentar e moradia adequada. Então, não é somente, né, a questão da prevenção em si, né, de falar sobre a importância, né, da gente cuidar da nossa saúde, mas também a gente ter uma política pública, né, de combate às desigualdades e às injustiças sociais. Porque, pelos dados apresentados, a questão social, a falta de perspectiva, a falta de um esperançar para a nossa população, acaba gerando essa baixa autoestima, gerando, né, problemas, questões ligadas à saúde mental e, consequentemente, pode gerar o suicídio. Como a questão do machismo, tem casos de mulheres que, quando cometem o suicídio, é por causa da violência doméstica, como acontece muitas das vezes com a população indígena, né, que é uma das populações que mais sofre, né, por falta até mesmo, né, de uma política estadual, a população negra, e aí vai. E, como foi dito, né, a população LGBT, que é mais que tem uma potencialidade bem grande, justamente porque a gente vive numa sociedade muito LGBT-fóbica, e, para mim, é a partir do conhecimento, a partir da educação, que a gente vai diminuir essas violências e, consequentemente, as questões envolvidas à saúde mental. Para finalizar, presidente, eu quero parabenizar o Espaço Cultural Mamulengo de Cheiroso, que foi recentemente reconhecido como bem cultural de natureza imaterial pelo Conselho Estadual de Cultura de Sergipe. E eu tive a honra, né, de conhecer lá o Espaço Cultural. Na verdade, eu tenho uma personagem, né, que é um mamulengo em minha referência, que chama Linda Serigi. Quero parabenizar todos do Mamulengo Cheiroso, né, por essa homenagem. E este reconhecimento é um testemunho do valor inestimável deste espaço para a nossa cultura e identidade, e representa uma vitória para todas e todos que dedicam a preservar essa tradição. O Espaço Cultural Mamulengo de Cheiroso tem sido fundamental na continuidade do teatro de Mamulengo, que reflete as experiências e histórias do povo nordestino, fortalecendo os laços entre as gerações e sendo uma fonte de orgulho para a nossa cultura. Desejo que o Mamulengo de Cheiroso continue a encantar as futuras gerações, mantendo viva essa forma tão autêntica de expressão cultural. Que sigamos apoiando e promovendo nossas tradições, fortalecendo sempre nossa identidade cultural. Então, parabéns. Né? Aproveitar que hoje a semana vai ser mais curta, serão somente, né, 2 dias, né,
queria muito, porque são tantas demandas que eu tenho, nem todas as sugestões de fala dá para a gente falar, mas desejar, né, um bom final de semana, que esse processo eleitoral seja um processo democrático, né, no campo das ideias, no campo de projetos para a cidade, e, como eu disse, não projetos individuais. Tem mais 3 minutos, deputado. Obrigada, senhor presidente. Individuais, né, de poder, de dominação, de exploração e opressão, que, infelizmente, o nosso Estado, o nosso país vive, né? Então, quero desejar a todos, né, as pessoas que estão, mesmo que não estão sendo candidatos e candidatas, mas que estão apoiando, que a gente possa pensar, primeiramente, no bem da nossa cidade, no bem da nossa população, que o melhor, né? E outra coisa, uma coisa que eu sempre disse quando eu estava candidata, eu nunca cheguei a pedir voto, eu sempre disse, olha, aqui estão as minhas propostas, analise e vote consciente. E se algum candidato, alguma pessoa insinuar tanto a compra e a venda, né, de voto, que denuncie, né? Tem o TRE, tem o TSE, tem os canais de denúncia, porque a compra e a venda de votos são crimes. E isso precisa ser dito, e isso precisa ser denunciado para que a gente possa realmente viver numa democracia em que as pessoas votem conscientes e não votem, né, por causa, né, de interesses, como acontece no interior. Presidente, eu vou finalizar porque isso é muito importante. Eu estou rodando o estado de Sergipe para conversar com a população, para levar conscientização, e fui convidada para participar de uma atividade, que era uma atividade artística de artesanato, e as mulheres do município não participou. Eu vou dizer, foi no município de Carmópolis. Muitas pessoas deixaram de comparecer porque estavam com medo de perder a Bolsa Família, que é um projeto federal, porque vejo como a população vive refém, né, dessa política do medo, essa política coronelista de atrás, que não é só violência de morte, não, é violência contra a democracia, né, porque a população, até para participar de uma atividade que iria beneficiar a pessoa, que era uma oficina de artesanato, a pessoa estava com medo por causa de perseguição política. Isso não pode acontecer, isso precisa ser denunciado, e é isso que, como eu não estou candidata, eu irei, nesse processo, contribuir para que a gente possa ter umas eleições limpas no campo das ideias e de projetos para a nossa cidade e para o nosso Estado. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Não há mais oradores inscritos para o grande